Então, entrando aí na semana 6, ética e moral, continuando a refletir sobre a questão do comportamento humano. Lembrando e recordando qual que é a diferença mesmo entre ética e moral. Ética é algo geral, enquanto a moral é própria. A ética busca estabelecer princípios universais de comportamento, enquanto a moral ela é relativa, né, ao indivíduo, à cultura, varia de tempos em tempos e de lugar para lugar. Vamos falar agora do Emanuel Levinas, que é um filósofo aí. Ele viveu no século XX, de 1906 a 1905, e ele vai desenvolver uma ética que ficou conhecida como ética da alteridade. Vocês sabem o que é a ética da alteridade? Ou o que é alteridade? A palavra alteridade vem de alter. Alter é aquilo que está relacionado ao outro. O ego é o eu, alter o outro. Ego em latim é eu, alter é o outro. Então toda a ética ela se dá no relacionamento com o outro. E sempre quando eu vou me relacionar com o outro, eu tenho que enxergar no outro um sujeito ético assim como eu, ou um outro, uma pessoa diferente, que merece a minha consideração e para a qual o meu comportamento ético deve sempre ser o melhor possível. Então, esse é o posicionamento do Levinas. Toda ética envolve o outro. Porque toda ação minha pode, de alguma maneira, afetar o outro. E se vai afetar o outro, eu sempre tenho que pensar antes de agir para não prejudicar o outro. Basicamente, é esse o princípio da ética do Levinas. Inclusive, é uma ética aqui que se contrapõe a uma outra ética contemporânea, que é da Ayn Rand, que é uma filósofa norte-americana, que ela vai desenvolver uma ética do egoísmo. Então, para Emanuel Levinas, não tem como existir uma ética do egoísmo. Porque uma ética do egoísmo, essa ética centra só no eu. E não leva em consideração o outro. Apesar de que ela desenvolve um egoísmo chamado egoísmo racional. Ou seja, ao calcular racionalmente as minhas ações pensando em mim, eu tenho que, de alguma maneira, também pensar no outro. Se eu não pensar no outro, né, pensar só egoisticamente em mim, isso pode, de alguma maneira, fazer com que o outro também faça da mesma forma e me foda. Então, para ele não me foder, eu devo usar como princípio isso. Né? Peraí, eu tenho que buscar pensar em mim, no melhor para mim, da melhor vantagem para mim, mas, ao mesmo tempo, a vantagem para mim não pode prejudicar o outro. Porque, racionalmente, eu daria ao outro o direito de também fazer o mesmo comigo. Mas o Levinas vai fundamentar essa ética dele no outro, na alteridade. Então, toda a base da construção do pensamento levinasiano é o outro. Ele pensa na perspectiva aí das duas guerras mundiais que não levaram em consideração o outro. Os países ali pensaram de forma egoística na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Lembrando, a Primeira Guerra Mundial aconteceu de quando até quando? Vocês lembram? 1914 a 1918. Quais foram os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial? Vocês lembram? As tríplices. Tiveram duas tríplices. Quais foram elas? A tríplice Entente e a tríplice Aliança. Quem compõe a tríplice Entente? Inglaterra, França e Rússia. A Itália depois muda de lado, né? A Itália estava do lado dos aliados, depois no meio da guerra ela vai do lado da Entente. E os aliados eram quem? Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália, né? Que muda de lado. A Itália estava do lado da aliança. Primeira Guerra Mundial. E eles não pensaram no outro, né? Entraram pro confronto e bota pra fuder. Vamos regaçar tudo. Pensando só no melhor para si. E quem foi responsabilizado por essa guerra, ao final, depois com o Tratado de Versalhes, foi a Alemanha, né? A
A Alemanha foi responsabilizada pela guerra. O Império Austro-Húngaro foi desfeito, se transformou no país da Áustria, né? Depois a Hungria, que é um outro país, né? Tinha as outras partes que eles dominavam também. A Alemanha, depois da sua unificação, no finalzinho do século XIX, ela estava puta porque ela não tinha pegado colônia, né? Ela queria participar da partilha do mundo. A partilha que foi feita basicamente entre Inglaterra e França, que eram as duas maiores potências. Então, a Inglaterra e França detinham mais de metade do mundo. Eram donas de mais da metade do mundo de colônias. Aí a Alemanha, numa tentativa de também em busca disso, a Itália também tinha saído atrasada dessa corrida, que é a corrida colonial, neocolonial, que os primeiros colonizadores, ou colonialismo original, foi com Portugal e Espanha. Depois tem o neocolonialismo, que é com a Inglaterra e a França. E por conta disso, a Alemanha foi condenada a pagar duras indenizações de guerra, foi proibida de ter exército regular, né, ter armamento pesado, e tudo isso levou a um clima de revanchismo na Alemanha. A Alemanha se fudeu economicamente para pagar essas dívidas de guerra. Isso levou a uma crise muito grande. E a ascensão de quem na Alemanha? Do Hitler, né? Que mais uma vez não levou em consideração o outro. E o Levinas, como um judeu, ele foi extremamente impactado por isso, porque o Hitler vai para cima de quem? Dos judeus. O Hitler estava puto porque os alemães estavam miseráveis, não tinham, passando fome, passando necessidades. Enquanto isso, os judeus, que eram banqueiros, que eram pessoas geralmente ricas, os judeus historicamente sempre souberam lidar com dinheiro. Então, ele falou, a culpa é desses excomungados, né? A gente está miserável aqui, eles estão ricos em cima da gente. Precisamos eliminar essa raça maldita. Aí foi uma das raças para onde o Hitler direciona o seu ódio e busca eliminar durante a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vai de quando até quando? 39 a 45. 39 a 45. Né? Então toda a filosofia levinasiana reverbera a perspectiva do outro, é sempre pensar no outro, tendo o rosto do outro aí como elemento original e que nos interpela. Então, ao ver o rosto do outro e ver o outro como um outro, eu devo sempre pensar se as minhas ações estão caminhando em que sentido? Em sentido de destruir e eliminar o outro, ou em sentido de promover o outro? Então a ética deve sempre pensar nisso, fazer essa reflexão e ter o rosto do outro como princípio. Então, afastar o rosto do rosto a experiência regulada pelo conhecimento, o Levinas aí vai se afastando também das filosofias da moda no início do século XX, da fenomenologia, da filosofia analítica. Então ele vai transformar a ética na filosofia primeira, na metafísica. Então o homem se faz livre aí ao ser responsável pelo outro. Então a minha liberdade implica responsabilidade. O que é responsabilidade? Ser capaz de responder pelas suas escolhas. Então não há liberdade sem responsabilidade. Só é livre aquele que é capaz de responder pelas suas escolhas. Uma criança, por que ela não é considerada plenamente livre? Não é capaz de responder de forma plena pelas suas escolhas. Ela não tem consciência. Então, ser livre é ser responsável, e ser responsável não é ser responsável só pelas suas escolhas, segundo Levinas, mas é ser responsável também pelo outro. Qualquer coisa que afete o outro. A gente deve sempre pensar nisso. Nas consequências das nossas ações, e se essas consequências serão danosas para o outro. Né? Aí a alteridade, o outro. Então a alteridade é um conceito, aí é muito mais do que um conceito, é uma prática. Por isso é ética, né? Ética é sempre prática. Vamos às atividades aí em relação ao Levinas. O Emanuel Levinas foi um dos filósofos que desenvolveu uma ética marcada pelo compromisso e responsabilidade do eu em relação ao outro. Sobre a ética da alteridade proposta por Levinas, é correto afirmar o quê? A ética elaborada pelo Levinas se configura a partir de um fundamento ontológico. O bem demonstrado racionalmente. Não. O fundamento ontológico seria mais o outro, não o bem demonstrado racionalmente.
A alteridade, no sentido levinasiano, é a possibilidade de relação do ser separado e finito com o outro a partir do desejo metafísico. Então, o outro aí, né? A alteridade é o outro. Essa metafísica que é, na verdade, uma ética, né? A ética levinasiana é construída a partir da concepção heideggeriana, do Heidegger, que concebe a solidão no interior da relação. Então, é bem isso aí, né? Ele vai romper aí com a fenomenologia do Russell e do Heidegger, né? Então, a relação ético-metafísica apresentada por Levinas instaura no tempo a possibilidade de uma relação para além da essência. Isso é bem complicado, né? Essas concepções aqui. A única que estaria completamente correta seria a 2. As outras aqui são meio que controversas, né? Então tem que ter a 2. Relação ético-metafísica apresentada por Levinas instaura no tempo a possibilidade de uma relação para além da essência. Acho que eu tinha aqui colocado. Eu tinha notado aqui se eu coloquei. Então aí, eu não sei qual que vai ser as outras aí não. Eu sei que a 2 está correta, né? É uma que tem a 2 aí. Deixa eu ver se a gente acha isso daqui na internet aqui. É uma ética orientada para o outro. Aqui está falando de, né, da concepção heideggeriana, ele rompe com a fenomenologia. A ética dele é muito mais uma ética, ele vai dizer que a metafísica dele é uma ética. Ele não trabalha essa questão de essência, não, é algo voltado mais para o outro. Isso eu acho que... Vamos usar aquele que sempre salva vocês, né? Agora ele vai salvar o professor. É o Brian. Agora o jogo virou. Quando o professor não consegue entender a matéria, então o diabo verifica. É, uma coisa. Pois é, ué. Mas lá não tem só a 2 coisa, entendeu? Cria uma nova alternativa, professor. Cria a ética. Quem criou essa questão é um filho da puta, isso sim. Eu não vou usar a ética de Levinas com ele. Não vou vê-lo como um outro, vou vê-lo como uma coisa e vou destruir essa coisa. Esse aqui não tem. Ainda bem que eu tava falando assim, cara, ou se tivesse esse cara, eu ia rachar a cabeça lá. Não, falando sério. Ué? Ah, é 1 e 2. Tá certo aí, mas você concorda? Não. Porque não tem o outro, cara. A ética dele é fundamentada no outro. Então não é um bem demonstrado racionalmente. Isso aqui é uma visão mais racionalista. Então, cara, vocês colocam, marca qualquer um que tem a 2 aí. E a 2 que tá certa, só ela, né? As outras tudo é controvérsia. E é uma questão que daria tranquilamente para você questionar o autor dela num processo até para anular ela, né?
alternativo, professor. Somente a 2 está. Cria uma nova alternativa aí. Letra F pega ser autônomo. Letra F, somente a 2 está certo. 2 pontos. Olha lá, e aqui já fala 2 e 4, ó. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. É aquela questão. Eu queria só saber quem que criou essa questão. Quem foi o filho da puta? O cara que fez o prédio na hora. Defina a alteridade com base na sua compreensão sobre o pensamento de Levinas. A alteridade é o rosto do outro, ou levar em consideração o outro no seu comportamento ético. A alteridade vem de alter, alter é o outro, e para o Levinas, a ética está relacionada a isso, a nossa responsabilidade não só pelo ego, pelo eu, mas também pelo alter, ou seja, pelo outro. O que é alteridade? É ser capaz de apreender o outro na plenitude da sua dignidade, dos seus direitos, sobretudo da sua diferença. Quanto menos alteridade existe nas relações pessoais e sociais, mais conflitos ocorrem. Então, considerando atitudes que Frei Beto defende para construir uma comunidade de alteridade, Frei Beto é um frei brasileiro aí da teologia da libertação que vai se inspirar muito a filosofia e a teologia da libertação no pensamento de Levinas. Assinale com V as afirmativas verdadeiras e F as falsas. Manter a nossa tendência de colonizar o outro, ou partir do princípio de que eu sei e ensino para ele, falsa, né? Isso aqui, tanto o Levinas quanto o Frei Beto são contra. Quando você coloniza o outro, você não leva em consideração o outro, você quer explorar o outro, colonizando, né? Você quer ter o domínio e o controle sobre o outro. Refletir que os professores sabem algumas coisas e aqueles que não foram à escola sabem outras tantas. Isso aqui é, sim, uma perspectiva da ética do outro, né? É você levar em consideração o outro. Eu posso saber, por exemplo, muito de filosofia, porque eu estudei, tem 20 anos que eu estudo isso. Mas não quer dizer que eu sou melhor do que vocês por causa disso, porque vocês não sabem. Vocês sabem outras coisas que eu também não sei. Então isso tem que ter. Em filosofia, não, mas de vida, né? Em alguma coisa vocês devem saber. Eu, por exemplo, sou péssimo em matemática. Com certeza vocês aqui devem saber muito mais coisas do que eu em matemática. Alguns de vocês, então. Eu gosto de humanas. Humanas eu manjo, mas o resto eu não sou muito bom, não. Física, química, biologia. E pode ter outras coisas aí, anime, por exemplo. Anime com certeza vocês sabem mais do que eu, porque eu nem assisto. Mangá. Mas vocês devem saber mais do que eu. Função em computador, em redes sociais, eu também sou uma negação. Já desmontei algum. Então, algumas coisas vocês sabem muito mais do que eu. Assim como outras eu sei muito mais do que vocês. Defender que o equilíbrio emocional para lidar com as relações de autoridade só se aprende na escola. Não, aprende na vida. Isso que é falso. Utilizar o diálogo e a capacidade de entender o outro a partir da sua experiência de vida, da sua interioridade. Sim. Então, seria FV. Qual que é? Letra D, né? E assim nós terminamos nosso plano de estudos torturado. Vamos lá agora. Vamos caçar aquele cara que tem atenção. As atividades complementares. Vamos caçar aqui. Atividade de resposta. Você bota no Felipe, na moral, acertos não garantidos, cara. Contra acertos não garantidos. Você não agarra isso.
Você não agacha. Tem que entender. Pela alegria, pelo nível de calma. Agora não vai. Meu, meu. É isso mesmo. Ah, funciona mesmo. Funciona mesmo. É bom que as coisas vai ser sempre Que merda. Vocês precisam Oh, meu Deus do céu. Pessoal, vamos então às questões aí, ó, da atividade complementar. Questão número 1. Que habilidade vai trabalhar na questão? Interpretar o texto filosófico, destacando nele sua ideia principal. Tem um trecho aí da obra Convite à Filosofia, da Marilena Chauí. Aí, dificuldade média, o assunto é crítica metafísica. O que é metafísica, vocês sabem? Meta, em grego, é aquilo que está além. Física é o mundo da natureza, ou seja, aquilo que está além da natureza. Antes de chegar na meta de dobra, a meta. Aí já é a Dilma, né?
O que podemos afirmar da crítica metafísica formulada por Kant? Kant vai formular uma crítica metafísica porque, segundo ele, a ciência ela precisa de algo que seja empírico, ou seja, de algo que seja experimental. E a metafísica não pode ser experimentada. Então a metafísica jamais pode ser ciência, porque a metafísica fala sobre coisas que estão além da natureza, além do que nós podemos perceber com os nossos sentidos. Então a metafísica a gente não pode ver, não pode ouvir, não pode tocar, não pode sentir o cheiro, não pode sentir o sabor. Então a metafísica jamais pode ser ciência porque ela não tem o componente empírico. E o que é metafísica? Quando você fala de Deus, você está falando de metafísica. Quando você fala de alma, você está falando de metafísica. Então qualquer coisa que esteja além do mundo físico é metafísica. E qualquer coisa que está além do mundo físico não pode ser percebido pelos sentidos. Portanto, não pode ser ciência. Por isso, teologia nunca pode ser uma ciência. O que é teologia? Estudo de Deus. Não pode ser ciência. Pode ser uma especulação. Nós podemos especular. Mas especulação não é ciência. Então essa é a crítica que o Kant faz à metafísica, né? E outros pensadores é que os filósofos modernos não negam a metafísica enquanto forma de conhecimento. Você pode até especular, mas não pode ser ciência. O que eles fazem é uma releitura sobre os valores, a função e a validade desse conhecimento, provocando um alargamento aí da visão da metafísica. Ele passa a não se ocupar apenas da existência e natureza do ser, da essência, mas também de outras questões fundamentais ao conhecimento, como a distinção entre alma e corpo, a imortalidade da alma, a liberdade. Não tem como a gente provar também que nós somos livres, cientificamente. Por que não tem como? A liberdade é algo metafísico. Porque o mundo físico a gente só pode perceber os processos orgânicos. O que levou a gente a vir até aqui? O fato de eu ter acordado de manhã, porque eu acordei, né? Porque houve reações físicas e químicas no meu corpo, no meu cérebro, fez eu acordar, levantar, andar, vir até aqui. Tudo isso são reações físicas, químicas, biológicas, que funcionam de forma como uma máquina, né? Como um ser da natureza. Então não dá para ter certeza se eu fui livre, se eu conscientemente fiz a escolha de vir para cá. O que aconteceu foram processos físicos, químicos e biológicos que me trouxeram até aqui. Então os filósofos iluministas, em especial Immanuel Kant, são lembrados aí pela sua crítica metafísica, sua preocupação com as questões fundamentais do conhecimento científico e da ética. O que esses filósofos pretendem é o quê? É fundamentar os valores e a validade do conhecimento antigo com a inspiração? Não, eles são críticos, né? Essa forma antiga de ver, para eles isso não é ciência, que os antigos fizeram. Inaugurar uma nova metafísica baseada na natureza e na existência do ser? Não. Eles são críticos da metafísica enquanto ciência. Ela só pode ser uma especulação. Reformular a metafísica, ocupá-la com questões essenciais ao conhecimento. Sim, a metafísica ela vai lidar com especulações e não mais será considerada ou poderá ser considerada uma ciência. Então eles não descartam a metafísica. Não diz que é proibido você fazer metafísica. Você pode especular sobre o que você quiser. Eles apenas reformulam a sua função. Metafísica pode ser especulação, jamais ciência. Então ela passa a ser uma reflexão sobre outras questões relacionadas ao conhecimento, né? Os modernos não perguntam mais sobre a existência ou a natureza do ser, mas se perguntam sobre questões em relação à mente, ao corpo, né, à liberdade, os limites do conhecimento e outras questões. Vamos com a metafísica antiga e propõe uma nova metafísica mais objetiva? Não. Diz que a metafísica pode continuar existindo, como era antigamente, mas não pode ser jamais ser considerada ciência. Questão número 2. Analisar um texto filosófico e inferir os pressupostos que o integram, né? Texto aí do Kohlsgaard. Também nível médio, o assunto filosofia moderna e ética. O fato mais marcante da vida humana é que nós temos valores. O que são valores, vocês sabem? O que são valores? São coisas que nós consideramos
importantes. Né? Pensamos em modos pelos quais as coisas poderiam ser melhores e mais perfeitas, e, portanto, diferentes do que são, e também em modos como nós poderíamos ser melhores. Aí está a relação da ética, né? Portanto, diferente do que somos. Por que é assim as coisas? Por que o mundo é assim? De onde tiramos essas ideias que vão além do mundo que experimentamos? Onde a gente tirou a ideia de Deus, por exemplo? A ideia de anjo, de alma, parece colocada em questão, julgando, dizendo que ele não é satisfatório, que ele não é o que deveria ser. Claramente nós tiramos da experiência, pelo menos não de uma maneira simples. E é intrigante também que estas ideias de um mundo diferente do nosso nos conclamam, dizendo-nos como as coisas deveriam ser e que nós deveríamos torná-las assim. Aí ele está fazendo uma reflexão aí sobre os juízos de valor, né? O juízo de valor que diz como a gente acredita que o mundo deveria ou não ser. Então a moral se ocupa com valores, com juízos de valores. Toda vez que o ser humano reconhece a realidade aí nos seus aspectos objetivos, ele está fazendo um juízo de fato. O juízo de fato é quando eu digo, né, ou tento descrever a realidade tal como a realidade é. Já o juízo de valor é quando eu digo como a realidade deveria ser. Mas quando aí o ser humano qualifica a realidade com os valores de bem e mal, justo e injusto, belo e feio, ele está fazendo um juízo de valor. Então, de acordo com o texto, o valor é definido como? Uma expectativa de intenções aí do homem em relação a si mesmo e à realidade, né? Os valores sempre dizem respeito ao modo como as coisas devem ser, ou como a gente acredita que deveria ser. Portanto, as nossas expectativas que temos diante de nós mesmos, diante da vida, da realidade. Então, o homem é sempre composto daquilo que ele é e daquilo que ele imagina que deveria ser. Então, não é um conjunto de ideias abstratas que serve como parâmetro para viver bem, nem conjunto de regras e normas que uma sociedade impõe aos seus indivíduos. Costumes da tradição que orientam as pessoas a agirem como no passado. Descrição objetiva das coisas, ou seja, aqui já é juízo de fato, né? Essa questão aqui também está muito mal elaborada. Mas é a letra E, é a alternativa correta. Pessoal, deu o horário, não sei se foi avisado a vocês, mas o recreio de vocês será 8h40. Porque vai ter trote dos terceiros anos. Isso, e aí o recreio deles, que era 8h40, vai para as 9h30. E vocês terão de vocês agora. Estão liberados para o recreio. Hasta la vista, babies. Na próxima aula a gente termina aí as atividades complementares. Basta.